Nós estamos entrando na última estação desses 2 dias, numa estação apostólica. Que saudade! Vocês viram que nem me apresentaram? Me jogaram aqui, ó, vai lá. Diz que eu sou de casa. Podem se sentar. Vamos fazer um jogo, eu e os meninos da luz? Acha um jeito de eu enxergar as irmãs, fazendo um favor? Quanta coisa o Senhor falou e fez. Nós estávamos aqui como quem caça tesouros, ouvindo pequenas preciosidades da parte da pessoa do Espírito Santo. E quando a Fá falou, a pastora Fá falou, olha, você vai ser a última, eu confesso que fiquei um pouco preocupado, porque eu não gosto de ser a última. Muita responsabilidade. Eu falei, ai meu Deus do céu, como vai ser? Todo mundo cansado. Gente, vocês dão um jeito de ficar descansado, aí dá uma chapada. Eu vim lá de longe, far away. E a gente precisa estar muito junto aqui, amém? E eu vim desde ontem. Você sabe que eu gosto do barulho, da bagunça. E eu estava ouvindo cada palavra e meditando no meu coração. E compartilhando com minha amiga Ju. E falei, Ju, acho que eu estou fora do que Deus está fazendo aqui. Porque a palavra que Ele me deu, eu choco a palavra. Eu fico semanas sentada em cima da palavra que o Senhor me deu. Eu falei, acho que não tem a ver. Graças a Deus, na última sessão, quase que eu falei, eu vou embora, que a irmã Valadão pregou a minha mensagem. Está excelente para mim, não tem problema. Inclusive, gente, primeira vez que eu estou diante de um Valadão, estou emocionada, viu? O negócio, tem essa sedução, esse negócio, vem coisa, queijo, mina, você quer um negocinho assim que você fica, né? Quando você vê, você já está dado para a pessoa, de graça. Ó, antes de eu pregar, eu tenho uma palavra. Mas é daquele jeitinho, né? Eu quero, a Fá ficou esfregando os filhos dela na cara da gente, que, né? Ai, vem uma hora, vem outra. Quero chamar minha filha aqui, que eu trouxe dessa vez. Pode vir, ela não gosta. Ela é tímida. Ela é tímida. E eu tenho uma parte em mim que é tímida também. Que ela não veio, mas eu tenho. Essa é Sofia, essa é minha filha mais velha. Vocês lembram que eu tenho um monte de filho, né? E essa aqui é a mais velha. Dá um oi pros irmãos, pra mim, por favor, que o Isaac orou, e você sabe. Oi, gente, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Minha mãe falou muito bem de todos vocês, o tio Bruno também. Então, estou muito feliz por estar aqui. E é isso, eu acho. Conta que você vai embora. Tá bom. Eu estou agora, esse ano, no meu ano de missões. Acabei de fazer 19 anos. E o Senhor tem me chamado, assim, colocado no meu coração um amor pelos povos Maori. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles são da Oceania. Gente, se eu chorar, é porque eu tenho um pouco de vergonha. Então. Mas esse ano começou com eu passando 3 meses em Campo Grande. Eu fiz uma escola de aprofundamento em estudos bíblicos. E agora eu vou para Nova Zelândia fazer minha DTS, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu vou passar 5 meses lá e eu vou poder alcançar o povo que o Senhor tem colocado no meu coração. Viu? Gente, ora aqui pela minha filha, estende as mãos e ora por ela. Vem, Ju, lidera aqui a oração. Eu sei que você não liga. Às vezes vem descalço, veio. Às vezes vem descalço, veio. Mas levanta então, que aí você fica com a disposição física de liberar uma palavra de bênção sobre a Sofia, que está entregando esse tempo para o Senhor. Estende as suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos a vida da sua filha. Não somente para o ID, porque o ID já é dela. Pai, ela nasceu com o ID. Tem gente que clama para ir. Tem gente que vai mesmo sem querer. Pai, as nações estão chamando a sua filha.
Tem um povo te esperando. O Senhor Jesus diz: filha, eu coloquei amor no seu coração por esse povo, porque ele é o primeiro. Mas existem outras nações chorando por você. Você chora por essa nação, mas tem nação chorando por você. E nós aqui, Pai, Jesus, como comunidade, como igreja, nós calçamos os pés dela. E nós declaramos que os pés da sua filha estão preparados para o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho que quebranta os corações. Não faltará pão sobre as suas mãos, não faltará azeite sobre a sua cabeça, não faltará vinho para você se fartar de alegria. O Senhor Jesus vai levantar pessoas para manter os teus sonhos, os teus projetos. Enquanto você vai e cumpre o seu ID, o Senhor vai estar na sua retaguarda. O Senhor Jesus vai ser contigo por onde você for. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, filho. Ai, pode se sentar. Você sabe que eu estou há 20 anos fazendo esse negócio na Jocum de mandar o filho dos outros embora, né? Aí chegou a minha vez, eu estou um pouco assim, né? Falei, filha, faz ETED no Brasil, tem tanta base boa. Não, mãe, Deus me falou. Aí eu falei, meu Deus, tomara que ele pague também, né? Porque é longe, né, gente? Glória a Deus, eu quis trazer a Sofia porque ela está nesse encargo de viajar. E eu quero passar tempo com ela, mas também porque eu queria que ela conhecesse vocês, que são muito especiais. Bom, meu nome é Simone. Eu sou esposa do Wagner, mãe da Ana Sofia, da Ana Laura, da Isabel e da Iniquiru. Nós estamos servindo em missões há quase 20 anos. E depois que nós viemos aqui, ou eu vim aqui, que o Wagner ainda não teve o prazer de vir, nós estamos plantando agora uma igreja em Chapada dos Guimarães. É uma igreja assim que tem 20 membros. Um ano nós estamos nos reunidos em casa. É a coisa mais gostosa do mundo. Mais difícil também que eu já fiz, eu acho. Eu não gosto que as pessoas vão embora. Estava falando com o Gustavo. Não, as pessoas, né, vai para outro lugar. Misericórdia, meu coração parece que vai junto. Estou feliz de estar aqui. Estou vendo a Dirla. Achei que ela não vinha. Minha amiga querida. Vocês sabem, né? Mirla, cadê a Verusquinha, todo mundo. São pessoas que ficaram na minha vida esse ano todo, desde que eu estive aqui, de verdade, né? Eu sou ruim de WhatsApp, mas elas são muito melhores que eu, graças a Deus. Eu quero começar essa noite com uma pergunta. O que eu faço quando Deus me coloca na história? Essa é a primeira pergunta. Anotou? A segunda é: como um reino começa a desmoronar? Como os sonhos começam a desmoronar? Como a vida começa a desmoronar? Como as coisas que pareciam sólidas começam a ruir? E eu espero, junto com o Espírito Santo, responder essa pergunta para vocês nessa noite. Vocês poderiam abrir comigo em 2 Samuel, no capítulo 20. Segundo Samuel 20, do 16 ao 22, nós vamos ler. Diz assim: Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve! Dizei a Joabe: Chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? E respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por
que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e retiraram-se da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei Davi. Vamos orar? Querido Espírito de Deus, nós dependemos do Senhor agora. Aqui está a sua palavra santa. E aqui estamos nós, carentes da voz de Deus. E eu te peço nessa noite, põe nossos corações dilatados para ouvir. Põe nossos ouvidos abertos para entender. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra possa nos transformar e nos edificar, em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito boa. Você sabe que eu adoro uma boa história, né? Essa história é mais ou menos o seguinte. Eu vou começar do começo, pode ser? Davi foi ungido. Era um menino que vivia nos pastos, servindo seu pai com excelência. Mas Samuel vai até lá e o unge como rei. Passam-se os anos, muita coisa acontece e ele é levantado como rei. Ele tem uma história, ele tem uma postura e mais do que tudo, o coração dele está alinhado com o coração de Deus. Eles estão, juntinhos. Ele conhece a vontade de Deus. Ele canta a vontade de Deus. Ele conhece a história de Deus. Ele canta a história de Deus. Tá tudo bem. Ele é o rei perfeito. Até que um dia, todo mundo nos seus afazeres militares e reais, ele está em casa descansando. Ele dá uma olhada da onde? Da sacada. E ele vê uma mulher muito bonita banhando. E ele pensa: eu sou o rei. Eu sou um bom rei. Quero. E ele manda chamar aquela mulher. Manda que ela se higienize. E ele tem relações sexuais com ela, porque ele decidiu que podia ter. Porque ele queria. Passam-se os dias e a mulher manda avisar: engravidei. Ele entra em pânico e começa a articular jogadas para afastar o marido da mulher, até que finalmente ele é o responsável pela morte do marido daquela mulher. A gestação se dá, a criança nasce, a criança morre. Davi fica com aquela mulher. Natã, o profeta, vem e fala: Davi, por que você fez isso? Ser amigo de Deus quer dizer sua vontade correspondia com a vontade de Deus. Você foi fazer essa encrenca. Não posso olhar para ela, senão eu paro. É muito bom. O Senhor te perdoa, mas a espada não se apartará da sua casa. A coisa vai ficar feia para o lado da sua família. O tempo passa. Davi tem um filho chamado Amon. E também tem uma filha chamada Tamar. Aminon estupra Tamar. Davi não pune o seu filho pelo ocorrido, o que gera uma ira ardente no coração de Absalão, seu filho. Absalão fica guardando aquilo, nutrindo aquilo. O texto bíblico diz que ele não fala nada, ele fica nutrindo, deixa o tempo passar. A ira dele foi cultivada durante todo aquele tempo. Absalão dá um jeito de matar o próprio irmão Aminon.
Isso é a casa de Davi, tá bom? Absalão foge. Quando Absalão volta, ele recebe uma menção pública, mas intimamente Davi não acolhe ele de novo. Isso revolta um pouco mais o coração daquele menino, daquele homem, daquele rapaz. E ele começa a seduzir Israel. Eu estou te dando de graça aí, ó, uns 5 capítulos, tá bom? Depois você dá um jeito de correr atrás. Ele vai na porta da cidade, ele planta na porta da cidade e ele ficou ouvindo as queixas das pessoas que Davi não está ouvindo. Não chega Davi. E ele fala, concordo com você, está errado. Como que meu pai não viu isso? Nossa, se eu governasse, se eu fosse o rei, ninguém ia passar por isso mais aqui. E assim ele gastava o tempo dele. Até que ele tinha tantos ouvidos para ouvir, tanto coração para sentir, que ele começa uma rebelião contra o próprio pai. Lembra da palavra de Natão, profeta? Está perdoado, mas a espada não vai se apartar da sua casa. Ai, ai. Israel se divide, tem uma guerra civil. O texto bíblico descreve, nunca vi o texto bíblico descrever uma pessoa como descreve Absalão. Sabe o que o texto bíblico diz? Fisicamente, nele não havia defeito algum. Imagina que homem que era esse. Cabelos longos, e era tão pesado, tão viçoso o cabelo dele. A mulherada batalhando para o cabelo crescer aí. O dele era tão pesado que anualmente ele tinha que passar a tesoura, que ele não aguentava carregar o cabelo dele, de tão pesado que era. Davi tinha um homem fiel com ele, que era também seu parente, se chamava Joabe, era seu comandante de guerra. Ele era mais fiel à casa de Davi do que o próprio Davi. Davi fala, resolvam o problema com Absalão, mas não matem Absalão. Alguém chega para Joabe e fala assim, Joabe, tem para mim que eu vi o Absalão agarrado pelos cabelos, numa árvore. Ele falou, é mesmo? Deixa isso quietinho comigo. E ele vai lá e ele mata Absalão, o filho de Davi. Davi entra em luto. Joabe vai lá e exorta ele e diz, quer dizer, você preferia que Israel toda tivesse morto e seu filho vivo? Presta atenção, vai arrumar essa cara, vai se lavar, sai, vai lá fora e saúda o povo, porque nós vencemos. Davi faz como Joabe diz a ele. Davi retoma o seu reinado, o seu trono, o seu lugar. Porém, o reino está fragilizado. O reino começou a ruir. E é aí que eu chego aonde eu quero com a nossa história. O narrador de 2 Samuel pode ter sido, sim, Samuel, mas eu não acredito que seja. Existe muito problema cronológico. Ele morre muito antes dos textos terminarem. Independente de quem foi, o narrador tem uma expectativa em relação ao texto. Ele tem uma expectativa de quando a gente olha para o texto, a gente fala, o que é isso aqui? É assim que você tem que ler a Bíblia, você sabe, né? Você dá uma lida e você fala, mas por que fulano falou isso? Por que isso aqui está no texto desse jeito? E aí você pergunta para a pessoa do Espírito que ele te conta. Ou você estuda, é você que sabe. Mas me parece que ele queria que a gente observasse pelo menos 3 lições, que eu sou batista, então vocês tenham paciência comigo. 3 lições que o narrador de 2 Samuel 20 gostaria que nós, aqui na Rocha Church, aprendêssemos hoje. Então, o reino está fragilizado. Você sabe que Benjamim, a tribo de Benjamim, nunca ficou feliz com o reinado de Davi, porque ele era da tribo de Judá. Tinha uma burocracia terrível, esse negócio das tribos. Eles nunca ficaram em paz com isso. E a tribo de Benjamim era a tribo de quem? Do antigo rei, do rei Saul. Então eles estavam felizes de ter um representante da sua própria tribo. Porém, quando ele é deposto e Davi é levantado, alguém da tribo de Judá é levantado.
Parece que aquilo ficou ruim no coração deles, não ficou bem resolvido. E aí o texto vai nos dizer assim, que nesse contexto se levanta Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. E ele vai a público e diz assim, ó, nós aqui não temos parte com Davi. Ele está lá fingindo que está tudo bem, ele voltou para o trono dele, mas eu vi, você viu? Que o próprio filho dele quase desmantelou o reino. Bora comigo, vamos em todas as tribos, vamos levantar pessoas para finalmente colocar um rei decente no trono. Porque Davi, pô, não dá mais, né? Olha essa história, presta atenção, você conhece o final. Aquelas pessoas não. Vocês ouviram que eu contei sobre o reinado de Davi? Gente, Davi é a maior decepção das crianças na escola bíblica dominical. Porque começa como? Mata os leões, mata o urso. Como que Davi começou aqui, ó? Uma funda, a pedrinha, derrubou um gigante. Gente, tem música. Quem que era criança cantar a musiquinha de Davi, fazendo esse trem tudo? É isso. Aí chega um dia que você muda de sala, vai para os adolescentes. O que você descobre lá? Você descobre uma mulher, Betseba. Você descobre que Davi teve a audácia de mandar um cara para a morte para poder justificar o seu pecado. Se você não soubesse a história toda e alguém te oferecesse uma coisa melhor, o que você ia fazer? Que a gente julga o povo, né? Esse povo era errante. As tribos viviam tentando se manter vivas. Pessoas do deserto, pessoas sofredoras. Tudo que eles queriam foi o que eles pediram a Samuel lá no passado. Vocês lembram? Quem falava diretamente com o povo? O profeta. Deus falava direitinho com as pessoas através do profeta. O que eles falaram? Ai, Samuel, estamos cansados de ouvir Deus toda hora, legislando sobre nós. Um reino teocrático. Deus manda a gente fazer, Deus manda a gente comer, Deus manda a gente não comer. A gente quer ser igual aos povos ao redor de nós. Levanta um rei para nós, Samuel. O texto bíblico diz que Samuel, ele entra em pânico, ele angustia a alma dele, ele vai para Deus e fala, Deus, esse povo está te desprezando. E Deus diz, faz o que eles querem. Porque eles estão rejeitando a mim e não a você. Deus mata a rejeição no peito e dá para aquele povo o que eles querem. Então eles têm o rei deles agora. E Seba tem uma proposta que parece muito boa, sim, senhores e sim, senhoras. Vamos ver um rei melhor, de uma tribo melhor. Olha só, Davi era legal mesmo, um menino muito bom, mas ele se perdeu, se corrompeu. A política corrompeu Davi. Ele entrou na vida política, administrativa, se acabou. Começou devagar, foi uma sedução de um dia. Ele viu uma mulher, quis, desejou. Depois dessa tarde de pecado, nunca mais Davi experimentou o que se chama paz. Meus amigos, trocar nosso relacionamento com o Senhor, escolhendo melhor as palavras, por qualquer prazer, não vale a pena. Davi tinha o favor do Senhor, tantos reinos despedaçados pela mão de Davi. E agora quem era ele? Um homem fugindo do seu próprio filho. Um homem que, para experimentar a fidelidade militar, vê o seu filho morto. Meu Deus, Seba tem uma solução. Vamos de tribo em tribo, bora? Bora. E ele sai fazendo, como que chama? Uma caravana. Faz uma caravana, vai de tribo em tribo, pouca gente dá ouvido para ele, mas ele para nessa cidade, Abel. E ele entra nessa cidade. Só que nessa hora que ele entra nessa cidade, Joabe, gente, Joabe podia ser o personagem principal dessa história. Inclusive, se vocês quiserem pregar sobre ele, eu não fico brava.
Joabe ouve falar que esse maldito que está tramando contra Davi está dentro dessa cidade. Então ele se levanta. No caminho, ele acha um outro parente de Davi que traiu Davi, vai dar um abraço nele, assim, puxa a barba dele para abraçar, e o texto bíblico diz que ele abre o bucho dele e as tripas caem no chão. Está escrito, gente. É feio, né? Mas o autor quis que a gente pudesse ter essa imaginação. E foi tão feio que o povo não conseguia passar de tanta feiura. Aí alguém percebe e fala, cobre esse trem, põe para lá esse corpo. O povo continua passando. E Joabe leva um numeroso exército para a volta de Abel, que era aquela cidade monstruosa. Tinha muralha para todo lado. Sabe o que Joabe fez? Fez uma muralha por cima da muralha. Nós vamos. E ele falou assim para o povo. Nós vamos bater duro nesse muro. Não é nem para cair, que não vai cair. Mas é que eu quero que o povo fique com medo. Aí ele fazia. Não, assim é pouco. Mas o moço da bateria não está aqui na hora da palavra, né? Glória a Deus. Batia com força. E o povo lá dentro daquele vilarejo começa a estremecer todo. Nós vamos morrer. E iam mesmo. Porque Joabe, além de ser um comandante excelente, era fiel à casa do rei, mais do que o próprio rei. Nesse momento, acontece algo interessante na história. E é algo que nós precisamos nos atentar, porque o narrador quis que nós olhássemos para isso. O narrador diz assim, que ele lá fazendo esse serviço de querer entrar na cidade, mas não de qualquer jeito, de maneira triunfal, com muito barulho, aquela coisa toda, uma mulher vai chegando pertinho do muro. Ó. Qual que é o nome dela? Não tem. Presta atenção. Nós estamos viciados em ser referência. Influência. É vício, nós estamos ensimesmados. Eu amo essa palavra com toda a minha força. Em si mesmo. Protagonista, essa é outra palavra muito interessante. Eu quero ser o protagonista da minha própria história. Davi também quis, foi nesse dia à tarde que ele estava em casa, assim, com preguiça. Não quis lutar, não quis fazer nada. Olhou pela janela. Vou ser protagonista agora. Toda a história onde Deus não é o protagonista. Tem morte. Eu cresci numa geração que a gente cantava, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer isso, aquilo, depende de mim, eu vou. Isso foi muito bom, porque olha, se não fosse todos esses empurrões, estaria aqui no interior de São Paulo para sempre. Que é um negócio que eu gosto, é de ser caipira. Mas, de repente, a narrativa bíblica conta para nós a história do maior rei que Israel já teve. Aonde Jesus vai se sentar para governar eternamente no trono de Davi. Nós estamos olhando para Davi e para sua história. E nós estamos vendo que a casa dele quase não existe mais. Sabe o que ele fez com as mulheres dele? Mandou com que elas fossem morar como que num convento. Nunca mais ele teve prazer, nunca mais ele teve amor. Ele viu seus filhos morrendo diante dele. E agora, com esse reino fragilizado, nós estamos na iminência de começar mais uma guerra civil naquela região. Joabe está pronto. Os soldados estão prontos. Nós vamos entrar. Nós vamos achar esse homem e no caminho nós vamos despedaçar, seja quem for. Mas uma mulher que não tem nome
se aproxima do muro. E o barulho tá comendo solto. Gente, é Joabe. Eu queria muito frisar. Ele matou aqui agorinha, com o beijo contar, o parente, as tripas caiu. Foi ele que matou Absalão, que também era seu parente. Sanguinário, um militar, um homem bélico, um homem disposto a tudo para que a casa de Davi não ruísse. Eu tenho medo dele de ler o texto. Entende? Mas essa mulher não. Ouvi! Diga isso a Joabe. Ela pede uma audiência. Da mesma raiz da palavra Shema, que Deus usava para falar com Israel. Ouve, ó Israel. Ouvi. Digam aí para Joabe. Eu fico imaginando, o texto não fala, mas se você é bom de criatividade, se você não é só para de usar o celular que funciona. Você imagina. Alguém fala, ô Joabe, tá a mulher gritando sem ir no muro. E ela diz, eu vi. Fala para Joabe. Entendeu? Joabe, na minha cabeça, na minha história, ficou interessado. Ele falou, uai, que doida que é essa? Que minha mãe sempre fala, para um doido basta um doido mais doido. Que aí tudo iguala. Ele falou, essa é mais doida que eu vou chegar lá para ouvir. E ele disse para ela assim, ouço. Quer dizer, tô aqui. E aqui está a nossa primeira lição. Ela diz assim para ele, você sabe onde você está? Você sabe que cidade que é essa aqui? Você sabe a nossa história? Você sabe a nossa identidade? Eu vou te contar, moço. Não vem chegando aqui desse jeito, não. Como se a gente não fosse ninguém. Presta atenção aqui. No passado, era aqui o lugar do juízo de Israel. Era aqui que as pessoas iam para resolver problemas políticos jurídicos. E aí eles saíam daqui em paz. Essa aqui é uma casa de paz, Joabe. Essa cidade é uma mãe para Israel. Agora, você acha que você pode chegar aqui no muro e vir destruir a herança do Senhor? Pega essa primeira lição aqui. Sei que vocês estão cansadas, mas talvez vocês não sejam um protagonista. Não é todo mundo que vai ser. Isso é a história, gente. Eu estou viva há 40 anos. Quanta gente subiu, caiu, esqueceu, fez. É isso. Para cada tempo oportuno, o Senhor levanta pessoas, chaves. Mas a história mesmo é feita por homens e mulheres comuns como você e eu. É sim, eu odeio fazer comida todo dia. É um negócio assim que Deus me perdoe. Eu gosto de fazer assim, 2 vezes na semana, que você dá aquele intervalo, aí você pensa, nossa, um cardápio legal, fazer ali um negócio, né? Mas todo dia você acorda e pensa, nossa, de novo, meu Deus, vou fazer... Entendeu? Mas é nessa rotina que muitos de nós podem ganhar a vida ou perder. É só como o coração se posiciona que depende a história humana. Essa mulher não tem nome. O texto bíblico não fala quem é o pai, a mãe, a linhagem, bababá. Geralmente a gente tem isso, por exemplo, do Seba. A gente sabe que ele tinha um pai, que o nome era feio, que ele era da tribo de Benjamim. A gente sabia algumas coisas, é pouco, mas a gente sabe. Agora, dessa mulher, tem nada, a não ser de que ela tinha uma boca imensa, entendeu? E que ela sabia quem ela era. E quem ela era, e aí eu estou falando da cidade e ao mesmo tempo estou falando dela, estava baseado em quem Deus fez ela para ser. Ela fala que Deus fez aquele lugar um lugar de paz, para acerto de contas. Você precisa conhecer a história de Deus.
para começar a confiar de fato no caráter de Deus. Eu lembro de Abacuque aqui, ele diz... Não, Abacuque, de verdade, no último mês, é o meu livro preferido. Tá bom? Não faça piada com o negócio do biscoito. Depois que eu terminar de ler, vocês podem. Agora não. O nome Abacuque pode ser que signifique abraço. Aquele que abraçou a vontade de Deus sem entender. Presta atenção. Abacuque diz assim. A gente sabe que ele é profeta, a gente sabe umas coisinhas dele, não é muito também não. Tinha muitos profetas profetizando em Israel naquele tempo. Olha só, ele diz, eu vou subir na torre de vigia para falar e ouvir. Mas o profeta não subia não. Quem subia era o atalaia. Quem subia lá para ver o que vem, eu gosto muito de um texto em Isaías que diz assim que o atalaia vai ver até a vinda do Senhor. Ele era o profeta, mas o fato dele fazer isso mostra o tamanho da angústia que ele está por causa do povo. Nesse período, o povo de Deus está vivendo quase sempre, né? Já percebeu? Em grande corrupção. E eles estão sendo dizimados. Então Abacuque vai para Deus e fala assim, e aí, Senhor? O que temos para hoje? Aí Deus diz assim, vou cuidar de tudo, fica tranquilo. Vou mandar para vocês a Babilônia. Como que Abacuque ia entender que a Babilônia, ou os caldeus que vieram também, como que ele ia entender que aquilo era uma ação amorosa de Deus? Ele vai para Deus para reclamar do que está acontecendo e Deus diz, vai piorar. Não, vou corrigir, perdão, eu me enganei. Deus disse, eu vou piorar. Eu amo tanto o meu povo, tanto, que eu estou disposto a despedaçá-lo, para despedaçar junto os ídolos no coração do meu povo. Ai, não é fácil não. Sabe por quê? Porque nós temos recebido milhares de promessas mentirosas que as escrituras não dão para nós. Deus tem um plano. O plano dele é que todos os povos da terra adorem o Filho dele, que é Jesus. E ele fará o que for necessário para que isso aconteça. Nós estamos nos enchendo de promessas que o Senhor não nos fez. E é por isso que quando vem o dia mau, o luto bate a nossa porta, a escassez bate a nossa porta. Quando nós oramos por uma coisa e ela não acontece, nós nos frustramos como crianças birrentas e viramos as costas para o Senhor. Deus diz para Abacuque, vou mandar a Babilônia que vai ficar tudo certo agora. Eu tenho um plano, confia em mim. E ele fica pelejando com o Senhor. Mais adiante ele diz, estou um pouco convencido. Eu acho que o justo viverá pela fé. A fé aí no original é fidelidade. O justo viverá pela fidelidade. Mas como nós vamos ser fiéis ao Senhor se nós não o conhecemos de verdade? E como vamos conhecer? Tem outro jeito não. Nossos irmãos em lugares perseguidos na Ásia também estão com pequenas porções da palavra escondidas, assim, um verso que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guardado aqui, ó, dentro do sutiã. E eles leem aquilo por anos, até que chegue para eles um novo verso. E a gente às vezes fica um pouco desencorajado, porque já viu a mesmice do culto? Todo dia igual, as relações na igreja iguais, não tem assim uma atividade melhor para a gente fazer junto? Por 1 ano, 2, 3, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Espírito Santo vai dizendo, Ele é Senhor, Ele é pastor,
você já não tem falta de nada. E todos os dias, quando a leitura é feita, a palavra vai sendo renovada nas mentes e nos corações dos nossos irmãos. Saber quem Deus é. Saber quem Deus é vai garantir a você que você saiba quem você é. Saber o que Deus planeja vai garantir que você viva a vontade dEle, não a sua, com desculpas esfarrapadas. Deus tem um plano, que o seu filho seja adorado na terra toda. A minha pergunta como crente é, o que eu faço para participar? Essa mulher sabia a história de Deus com a sua cidade, o que Deus tinha feito lá. E ela diz para Joabe, lembra o que Deus diz sobre esse lugar, o que nós já fomos para Israel. Tu tá doido de vir aqui fazer loucura, é? E ele diz, não é bem assim não. Ele diz assim, ó, longe de mim. Tá escrito aí. Não é isso não é bem assim não. Aí dentro da sua cidade tem um homem perverso, maligno. E ele é um traidor do rei. E ele está querendo se rebelar contra o rei. Eu só quero ele. Ela diz, só ele? Só ele. Então quer dizer que se ele for jogado para fora do muro, tudo certo? Tudo certo. Olha só o que ela fala para ele. Deixa comigo. Deixa comigo. Porque como eu conheço Deus e sei o que Ele pensa sobre mim, eu não flerto com o mal. Você quer a cabeça dele? Agora! Ela entra lá na cidade, o texto está dizendo, ela chama a galera e fala, ó, a situação real é essa e essa e essa, não é com a gente não, é que esse homenzinho aí. Agora Joabe quer a cabeça dele, vocês que sabem, pode morrer todo mundo, ou pode morrer ele. O povo calculou bem rápido, cortaram a cabeça do cara e jogaram para fora. Minhas amigas, meus amigos, cadê Seba aí no seu coração? Cadê Seba aí na sua casa? Causando rebelião, trazendo dores do passado, que é o que ele fazia por ser benjamita. Cadê aquele que seduz você dia e noite para longe da presença do Senhor? O que é que está colocando você, seu coração, sua casa, sua mente, suas emoções, sua família, seu ministério em risco? Não flerte com o mal. Arranque a cabeça de Seba. Jogue pelo muro. Joabe não está atrás de você e da sua casa. Ele está atrás do mal que habita no seu coração. Essa mulher muito queridona, que não tem um nome, né, queridas? Intima Joabe para uma conversa. Conta para ele quem é. Não brinque em serviço. Quando ela sabe qual é o mal, ela joga fora. Minhas irmãs, nós somos responsáveis pelo que entra, o que sai da nossa casa. É simples assim. Lá em casa tem uma sacola de fio. Essa sacola de fio nos acompanha desde a Amazônia. Mas não pode jogar fora, porque meu marido, acho que um dia ele vai precisar de um fio que está lá dentro. Só que assim, tem 20 anos, ele nunca acessou aquela sacola. Mas toda vez que eu digo, amor, vamos jogar a sacola fora? Ele diz, amor, se precisar. Não é? Então tem uma estratégia, que agora ele vai saber se ele assistir. Uma vez ali, cada 6 meses, eu arranco um fio e jogo fora. Eu vou jogando. Um dia ele vai chegar lá e não vai ter mais sacola. Mas deixa ele, que ele é que manda. Quer a sacola? Fica com a sacola. Quem entra na sua casa, o que passa na sua televisão, o que seus filhos veem na televisão ou nas telas de celular. Lá em casa a Sofia sabe. Às vezes ela está no celular, eu chego assim, ó. Entendeu? É tudo culpa sua. Tudo responsabilidade sua. É pornô no celular do seu filho? Responsabilidade sua. Ai, mas o que eu faço? Arranca o celular dele, gata. Mas todo mundo tem. Ele não é todo mundo, sua mãe já dizia.
É nossa responsabilidade. Se o mal está na nossa casa, chamando a atenção de Satanás, fazendo Satanás ir andar em volta da nossa casa, pega logo essa maldição, essa falta de perdão, esse medo, esse vício, tudo isso, arranca a cabeça e joga fora logo. E por fim, ela nos mostra que Deus não precisa de grandes protagonistas. Talvez Deus esteja buscando por anônimos bem posicionados. Essa mulher podia ter ouvido o barulho da guerra em volta da cidade e ficado, ó, sou só uma mulherzinha. Mas não, ela vai e diz, eu sou uma das pacificadoras que ficou aqui nessa cidade. Eu vou lá falar com esse moço. De quem é a responsabilidade por essa situação aqui? Vamos lá, vamos ver se vocês são boas de hermenêutica. É Davi. Se Davi não pega Betseba, a cidade dessa senhora nunca seria sitiada. Não é uma lição, mas se você quiser incluir a quarta para você de graça. Para de ficar responsabilizando as outras pessoas pelos seus problemas. Não adianta, custa caro. Mano, você sabia que uma consulta com um psicólogo bom é uns 400 pau por sessão? Eu não tenho como ficar doente. Deus. Você entende? Então calcula aí se for toda semana. Deus me livre. É caro ficar acorrentado em outra pessoa. E para piorar, nossa, você pensa um negócio que eu não gosto que o meu marido faz comigo. Tem uma primeira que é quando ele fala calma. Quando eu tô calma. E aí quando ele fala calma, eu paro de estar calma naquele momento. A segunda coisa que eu não gosto é quando eu tô lá falando com ele, não tem? Melhor coisa é um marido que você pode falar o que você quer. E reclamando e ele tá lá. Silêncio. Aí eu falo, e aí? Vamos processar, você não tem nada para dizer? Aí ele diz assim, estava pensando, como Jesus fez em situações como essa? Se eu soubesse, não tinha te contado nada. Porque eu quero que alguém fique com ódio junto comigo. E aí a hora que ele verbaliza, eu vou fazer o quê? Ignorar a verdade? Não, tem que falar, pois é, Jesus já teria liberado essa pessoa, né, amor? Aí ele faz assim, não estou falando nada, mas é nossa obrigação como cristão ser como Jesus é. Não tem um piripimpim, não tem pó mágico. Jesus é como as escrituras definem que Ele é, declaram que Ele é. E nós somos predestinados a ser conforme a semelhança de Jesus. Então seja como Jesus é. Lembra da voz do meu marido. Se você não tem um que faz esse serviço para você. Estava pensando aqui, como é que Jesus faria? Como é que Jesus responderia? Como é que Jesus daria a resposta de volta? Gente, em nome de Jesus, seja como Jesus é, porque tem gente vivendo um evangelho de verdade. Tem gente morrendo agora por Jesus. E sabe o que? Eles estão felizes. Felizes. Eles se sentem privilegiados. Então vamos ser crente, né? O reino de Davi não começa a desfazer numa batalha. Ele era um guerreiro. Todas as batalhas ele ia bem. Mas o coração dele, mal posicionado sobre a vontade de Deus e a sua própria vontade, começaram a derrubar o seu reino. Davi vence Golias com uma funda, conquista Jerusalém com coragem, unifica Israel com sabedoria, mas coloca tudo a perder por causa do seu próprio coração. Põe a mão no seu coração. Tá com a mão no coração? Olha só. Ou você
toma o coração de Cristo e mete no seu peito, ou você convive com o seu pior inimigo todos os dias. As vontades do seu coração são mais fortes do que você. Shakespeare disse: o homem quer o que o homem quer, o coração quer o que o coração quer. Jeremias disse: ai, coração, terrível, não conheço coisa pior. Ou você mete o coração de Jesus no seu peito e deixa ele bater, ou você vai admitir conviver de perto com o seu pior inimigo. Davi foi seu pior inimigo. João 1,19 diz: esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e lhe perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois, tu? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Não. Disseram: declara para nós quem você é, para que demos resposta a quem nos enviou. O que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz. Citando o profeta Isaías: eu sou uma voz. Qual é teu nome, João? É um profeta? É esse teu lugar na sociedade? No reino? Fala, João, tu é o Cristo? Tu é Elias reencarnado? Quem você é? Fala pra gente. Ele diz: vocês não entenderam não, né? Pô, que importa quem eu sou? Meu nome? Ele me permitiu ser parte da história dele. Eu não quero mais nada. E daqui a pouco, eu vou diminuir um pouco mais para que ele cresça. E daqui a pouco, a minha cabeça vai ser retirada. E sabe o quê? Que bom. Porque eu fiz o que eu vim para fazer. Abrir caminho para o Rei da Glória. Nós temos que nos livrar do vício de ter um nome. Do vício de aparecer, de ser visto. Porque só assim nós vamos poder ser definitivamente uma voz que fala e que abre o caminho para o Senhor. Tá bem tarde e meu tempo acabou. Mas eu quero orar por vocês. Não quero orar para você ser abençoada. Não porque Deus não queira te abençoar, mas porque você já foi muito abençoada nesses dias. Mas eu quero orar por você que ouvindo essa palavra pensou: eu quero me posicionar melhor na história de Deus. Eu quero ser como essa mulher que nem nome aparece no texto, mas ela muda a história. E ela, a partir daquele ato, faz Joabe voltar para Davi e começar a pensar em reconstruir o reino. Se você quer se posicionar como mãe, como esposa, como serva, homem, marido, filho de Deus, filha de Deus, vem cá que eu quero orar com você. Bem rápido, porque já é quase 11 da noite. Então não dá tempo não de ficar com muito apelo. Em ti, ó meu Jesus. Obrigada. Pode vir, pode vir, pode vir. Ninguém precisa orar por ninguém. Para o alvo. Canta não, pra mim, obrigada. Pode fechar seu olho, vem cá, corre, corre, vem correndo. Eu vou liberar uma oração. É simples, não é nada demais. Mas eu quero orar por uma coisa que o Senhor está colocando aqui no meu coração, que é por poder, revestimento de poder para a pregação do Evangelho. Chega de ficar vindo no culto. Vamos pegar essa costa de cabo a rabo e conquistar para o Senhor Jesus. Enquanto tiver um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem nesse litoral que não está prostrado em seu coração ao nome de Jesus, você está sendo inútil. Vem, 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 vem. Feche os olhos, faça assim que eu vou orar por um revestimento novo do Espírito. Assim, para receber. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez em Atos dos Apóstolos,
O Senhor fez vir fogo do céu, com o intuito de que o poder estivesse sobre aquelas pessoas, para que o evangelho fosse pregado em toda a circunferência de Jerusalém. E aqueles homens cheios do poder do Espírito foram muito além. Muitos deles foram martirizados, porque estavam cheios do poder do Espírito e não negaram a sua fé. Então eu oro nessa noite aqui em Bertioga, aqui nessa casa, nesse teto profético apostólico, liberando um novo revestimento do Espírito sobre essas pessoas que vieram aqui à frente e que estão com as mãos estendidas para receber. Poder do Espírito para lutar contra vícios que têm te paralisado. Poder do Espírito para te livrar dos medos que têm paralisado você. Poder do Espírito para te livrar de espíritos de morte que têm circulado ao redor da sua vida durante gerações. Poder do Espírito para te fazer amar a palavra de Deus com a sua própria vida. Poder do Espírito para pregar o evangelho na padaria, na UPA, aonde quer que você for. Enquanto tiver um não crente em Bertioga, você será inútil. Se levante agora e diga ao Senhor: eis-me aqui. Se o céu está procurando por pessoas que preguem o evangelho, eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga, abra sua boca e diga: eis-me aqui. Senhor, se o Senhor está procurando pessoas para viver de forma digna a sua vocação, se o Senhor está procurando pessoas para viverem no Espírito e pregar o evangelho, eis-nos aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Adore Jesus com as suas palmas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.